Então, a palavra é, primeiro você escolhe e depois você colhe. O que você tem escolhido na vida? Porque a vida é feita de escolhas. Uma das coisas muito importantes é que o Senhor nos dá direcionamentos. O Senhor às vezes nos fala para poder fazermos algo. E às vezes nem sempre aquilo que o Senhor nos pede é efetivamente aquilo que nós queremos fazer, não é não? Aí a gente às vezes quer ir para a direita e Deus fala, não, vai para a esquerda. Deus fala, não faça, e muitas vezes a gente quer fazer. Nem sempre, amados, a vontade de Deus bate com a nossa, né? E o que fazer nessa hora? O que fazer na hora que bate aquela divergência de opinião, onde a sua opinião não bate com a opinião de Deus, né? Mas vamos ver sobre isso? Quem é que prevalece e o que acontece? Vamos orar então? Vamos entregar ao Senhor esse momento e vamos à palavra, tá bom? Vamos lá. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por todo esse povo lindo, Pai querido, que está nos assistindo agora. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem levantado um povo fiel, um povo, Senhor, que te ama, um povo, Senhor amado, que tem estado ligado contigo, um povo escolhido pelo Senhor para estarmos, ó Deus, adorando o teu nome. Obrigado, Senhor, por todos esses que estão conosco, todos os dias, ó Deus, adorando o seu nome, buscando a sua face. Senhor, nesse dia, nós queremos te entregar também a tua palavra e declarar e determinar, ó Deus, que a bênção do Senhor permanece nesse dia que está se encerrando. Pai, nós podemos comemorar, nós podemos, Senhor amado, celebrar e festejar a tua fidelidade nas nossas vidas. Por isso, Senhor, que seja mais um momento de gratidão a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um que está aí no seu lar, assistindo, Senhor amado, esse culto para poder adorar o seu nome como um compromisso contigo. Enche o coração deles, ó Deus, de alegria, de paz, de muita harmonia dentro dessa casa, para honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Vamos lá. Primeiro a gente escolhe, depois a gente colhe. Então diz a palavra de Deus, que Deus não se deixa enganar, que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Isso é de forma positiva e também de forma negativa. Se você plantar limão, você não vai colher abacaxi. Se você plantar laranja, você não vai colher azeitona. Porque conforme a sua plantação, conforme a semente, acontece, no caso, a colheita da espécie, segundo a sua espécie. Cada semente produz segundo aquilo que foi plantado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, vamos falar de um homem que ele fez a escolha errada. Ele tinha os seus motivos. Mas vamos ver o que aconteceu? Vamos falar então de Jonas. Jonas. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Acompanhem comigo. Jonas capítulo 1. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha, gente, que incrível. Jonas era um homem escolhido por Deus. Jonas era um profeta. E Deus falou para ele: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e lá você proclame da minha tristeza por eles. E diga que a sentença chegou para eles. Fale para Nínive, conte para Nínive, diga a eles que eu vou destruir a cidade. Sabe o que foi que Jonas fez? Jonas, ele investiu do bolso dele para poder fazer o contrário daquilo que Deus estava falando para ele fazer.
Então o que acontece? Jonas nessa hora, ele em vez de ir para Nínive, ele foi para o outro lado, ele foi para Tarsis e desceu para Jope. Jonas então desceu para Jope. Vamos ver o que aconteceu com Jonas. Quantas vezes a desobediência, o que nos causa? O que a desobediência, no caso, qual é a colheita que temos por fazer a escolha errada? Porque Jonas tinha os seus motivos de não querer ir para Nínive. E no outro versículo a gente vai percebendo as dificuldades, porque que Jonas, ele dizia que ele não queria ir para Nínive. Ele não queria pregar lá. E ele estava difícil dele pegar e obedecer a voz do Senhor. E aí o que acontece? Jonas pega e vai para Tarsis, desce para Jope. Vamos continuando então? Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Presta atenção. Jonas desceu para Jope, agora desce para o porão do navio, tá? E ele dormia profundamente. Nem estava se ligando no perigo que ele estava correndo. E no perigo que ele estava colocando aqueles que estavam com ele no barco. Imagina, maldita hora que aquele homem entrou naquele barco. Porque ele comprometeu a segurança de todos aqueles homens que estavam ali. Aqueles homens eram trabalhadores, viajantes. E entrou uma pessoa que não devia ter entrado no barco. E comprometeu toda a viagem deles. Porque tinha uma pessoa que não era para estar lá. E por causa dessa pessoa, olha só o que Jonas provocou. Por causa dele que Deus mandou o vento. Agora olha só que interessante, gente. Quando Deus mandou o vento para sacudir o barco, todos eles começaram a se desesperar, tentando achar uma saída. Todos eles sabiam que o barco ia afundar, o navio ia afundar. Sabe onde Jonas estava? Dormindo. Dormindo. É incrível como aquele que está desobedecendo, ele não tem noção do perigo que ele está correndo e o perigo que ele está colocando as pessoas que estão no barco com ele. Quem são as pessoas que estão no seu barco? Sua família? Quem são as pessoas que estão no seu barco? A sua empresa? Quantas pessoas estão com você aí no seu barco? Então você entrou num barco onde pessoas fazem parte desse barco e você não tem noção que às vezes por você ser um escolhido de Deus, por você ser um profeta, alguém chamado por Deus, que o quão perigoso é a sua desobediência. Não é assim, não vou fazer e tudo bem. Não. Nós temos consciência de quem somos em Deus e o que Deus fala pra gente. E se Deus nos pede para fazer algo, Ele quer que nós sejamos obedientes. E aí o que acontece? Simplesmente Jonas resolveu desobedecer. Pagou para ir para Tarsis, desceu para Jope, de Jope desceu para o fundo do navio. E aí vamos lá. E aí Deus mandou o vento para poder sacudir o barco. Todos aqueles tripulantes desesperados, não sabiam o que fazer, eles começaram a clamar, começaram a jogar fora seus pertences. Maldita hora que aquele homem de Deus desobediente entrou naquele barco. Maldita mesmo. Por quê? Porque o aviso, o alerta, não era para aquelas pessoas. O alerta era para Jonas. Mas Jonas estava dormindo. Ele nem percebia o que Deus estava fazendo. Enquanto os outros estavam todos atentos, tentando salvar a embarcação, Jonas estava dormindo.
Não é triste a gente imaginar como as pessoas colocam as outras em risco? Então, se Deus está falando forte no meu e no seu coração, para obedecermos a Ele em algo, pensemos que se Deus quiser chamar a nossa atenção, pode acontecer que a gente esteja prejudicando as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que nós amamos, como eu falei, pode ser amigos, pode ser família. Quem está no seu barco? Comece a pensar. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Deus quer que você faça o bem. Deus quer que você seja generoso. Deus quer que você pregue o evangelho, que participe de uma célula, que ajude a discipular, a evangelizar alguém, a cuidar de alguém. Alguém um dia cuidou de mim, cuidou de você, está cuidando de você. Você, de repente, você tem um ombro amigo no qual você pode pedir oração, você pode chorar. Você tem essa pessoa? Se você tem, que bênção. Pois é, porque todo mundo precisa de um ombro amigo. Todo mundo precisa de alguém, de vez em quando, para você chorar as suas lágrimas. E que você também precisa ser o ombro amigo para alguém. Eu lembro uma vez que teve uma pessoa que ela estava muito brava porque um ente querido dela estava internado, né? E tinha sofrido um acidente e estava internado. E essa pessoa estava muito brava porque dizia assim: ninguém da igreja ligou. O parente que tinha se acidentado nem fazia parte do hall da igreja, gente, tá? Mas a pessoa fazia parte. E a pessoa agora queria uma atenção especial. Por quê? Porque o parente dela, isso faz muito tempo, tá, gente? Foi muito antes da pandemia. Hoje ninguém pode visitar ninguém praticamente em hospital, mas quando podia. E essa pessoa ficou muito brava, dizendo que ninguém se prontificava a ir visitar, né, o parente dela. Mas é interessante porque essa mesma pessoa que reclamava assim com toda a força, não se lembrava de forma alguma de nenhuma visita que havia feito para alguém que estivesse doente. Não se lembrava de nenhuma visita. Sabe uma das coisas que acontece? Quando a gente precisa, quando vamos dizer assim, a nossa barriga dói, né? Já dizia minha mãe, dor de barriga dá em todo mundo, que quando a nossa barriga dói, aí você sabe, né, a dor que é. Mas na hora que você está tudo bem, você esquece, nem lembra daquele que está sofrendo. Então, todo mundo precisa de um amigo, todo mundo precisa de alguém que na hora X, que ore com você, que te escute, que até enxugue as suas lágrimas, seja um ombro amigo. Né? Então, esse chamado de Deus para sermos sal nessa terra, para ajudarmos, secarmos as lágrimas daquele que chora, estarmos junto daquele que sofre, mas também nos alegrar com aqueles que se alegram, né? Isso faz parte da nossa vida. Isso é relacionamento, comunhão. E aí, quero que você pense comigo. Quem é o seu ombro amigo? Coloca aí no chat. Coloca aí quem é a pessoa que você pode dizer assim: Cicrano, obrigado. Bertrano, você foi um anjo na minha vida. Coloca o nome da pessoa aí no chat, que um dia foi um anjo na sua vida, uma pessoa que te ajudou muito numa hora de aflição. Seja grato. Coloca isso aí, porque a partir do momento que o vídeo entra no YouTube, isso se eternaliza. Eternalize a sua gratidão a essa pessoa, colocando aí no chat, dizendo assim: obrigado, Cicrano, porque você foi um anjo na minha vida no ano de... Coloca aí e faça uma homenagem para essa pessoa agora, que você pode dizer assim: gratidão por você existir, tá? Então esse é o nosso chamado, essa é a nossa forma, através, como eu falando, de uma célula. Quando você está na célula, você tem amigos. Por quê? Porque ali há um compartilhar, né? Quantos aí com o Covid, que eu participando da célula Zoom, vi pessoas chorarem, né? Agradecerem, porque mandaram um prato de comida, mandaram uma guloseima, a pessoa não podia sair de casa,
né? Eu participando da célula, eu vi esse tipo de testemunho. E a pessoa chorando, dizendo, agradecendo ao vizinho, sabe? De fazer a comida e colocar no muro para a pessoa poder pegar. Sabe quantas pessoas eu particularmente ouvi dizerem que quanto foram gratos a vizinhos que socorreram a pessoa que estava só nessa época de pandemia, de Covid. Seja grato, agradeça essa pessoa aí no chat. Mas vamos ao nosso texto dizendo sobre chamado e o quanto Deus nos chamou para poder fazer o bem nessa terra. Qual é o bem que você tem feito? Qual é o bem que você tem feito? Qual é o chamado que você tem cumprido? Tá bom? Você nasceu para ajudar, para ser bênção na vida das pessoas. Mas vamos continuar aqui com Jonas, porque Jonas tinha um chamado, mas ele estava negligenciando o chamado de Deus na vida dele. Vamos lá então? Jonas desceu para Jope, desceu para o porão. Vamos lá. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí o chefe do navio falou assim: o que você está fazendo dormindo? Ó, seu dorminhoco, você não está vendo que nós estamos, que o navio está indo a pique? Você não está vendo que nós vamos afundar? O que você está fazendo dormindo aí? Levanta daí, faz alguma coisa. Jonas estava lá. Ó o sossego de Jonas, gente. É incrível como o desobediente está cego para as circunstâncias. Como aquele que é desobediente não está atento às coisas que estão acontecendo. Aí fala assim, diziam uns aos outros, falavam assim: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Poxa vida, agora tinha que lançar a sorte para saber por que eles estavam passando por aquilo. Eles queriam saber a razão pelo qual eles estavam sofrendo. Eles tinham um discernimento, uma noção que tem alguma coisa errada. O que é, por causa de quem? E entendam, amados, aqueles homens, cada um começou a invocar o seu Deus. Eles começaram a invocar o seu Deus e Deus respondeu para eles. Você acha que na hora de uma aflição, Deus não é capaz de responder a alguém que está na ignorância, cego, sem saber? De repente, a pessoa não sabe a quem buscar e começa a invocar, a fazer promessa, a fazer votos, né? Vou fazer uma vela do meu tamanho. A pessoa fala, eu não vou cortar meu cabelo. E a pessoa faz votos, porque é a forma dela acreditar. Né? Ela acredita daquele jeito, na inocência dela. Você acha que Deus não seria capaz de ouvir alguém que está aflito, chorando, só por inocência, não saberia como buscar a Deus? Você acha que Deus simplesmente cerraria o seu olhar e os seus ouvidos e dizer, não quero saber, você não está orando para mim? Deus ama os seus filhos, até aqueles que não sabem. Era o caso desses rapazes nesse navio. Eles não sabiam, cada um começou a invocar seu Deus e resolveram, nós precisamos achar uma solução. Cada um passou a invocar o seu Deus, mas não ao Deus de Jonas. Mas saiba que o Senhor ali honrou a fé e a atitude daqueles homens. Porque na hora que eles lançaram a sorte, Deus direcionou a sorte sobre Jonas. Deus entregou Jonas. Deus falou assim, é ele. Poderia não ter funcionado na hora que eles lançaram a sorte, não é? Não tinha ninguém ali conhecedor da palavra, conhecedor de Deus. Não. Eles simplesmente lançaram a sorte e Deus respondeu. Vamos lá. Diz assim, então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu,
que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que você fez com a gente? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que faremos agora com você, para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles ainda tiveram misericórdia, já tinham perdido seus pertences, já tinham lançado as bagagens no mar, para poder o navio ficar mais leve. Ou seja, olha o prejuízo financeiro que esses homens tiveram, né? Perderam as suas cargas, tentando salvar suas vidas, e mal sabia que tinha uma pessoa no barco que estava fazendo o barco afundar. Mas vamos lá. E aí Jonas falou isso, mas eles ainda assim, vejam bem como esses homens eram bons. Esses homens ainda não tiveram coragem de lançá-lo no mar. Esses homens pegaram e tentaram ainda remar para poder fazer chegar na terra, mas não tinha jeito. O negócio estava feio, porque ali era Deus. E quem lutará com Deus? Vamos lá. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. A parte interessante de tudo isso é justamente que quando eles disseram: Senhor, não caia sobre nós a maldade desse homem, a desobediência dele. Quando eles disseram isso e falaram ao Senhor: Senhor, nós não temos culpa, não fomos nós. E às vezes todo mundo sofre por conta de um cabeção, que não está querendo ouvir a voz do Senhor. E aqueles que amam ainda têm misericórdia, né? Mas vamos lá. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E continua. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vejam bem o que caiu sobre eles, um temor enorme. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora Jonas desce de novo. Vamos ver aqui? A parte bacana, amados, de tudo isso, como vocês têm acompanhado comigo, é que Jonas, ele vai descendo. A primeira descida de Jonas foi para Jope. A segunda descida de Jonas foi para o navio. Jonas desce agora para o navio. A terceira descida de Jonas foi a descida para o porão. Só está descendo. A vida de quem desobedece vai descendo. E a pessoa não vai percebendo que a vida dela está caindo, a vida está descendo, porque resolveu não ouvir o que Deus pediu. E ele dizia: eu temo ao Senhor, eu sou hebreu e temo ao Senhor. E aí continua, dizendo, a quarta descida de Jonas é quando ele dorme. Agora ele desce para dentro de si mesmo, para um inconsciente. Não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Não sei do que está acontecendo. Não sei, não tenho nada a ver com isso. Não sou responsável, tá bom? Vamos lá. E a quinta descida de Jonas, ele desce ao mar. E depois ele desce para o ventre da baleia. Até quando nós vamos lutar com Deus? Até quando nós vamos... Deus está falando para a gente, faz assim, e a gente
fica insistindo em fazer a nossa vontade. O que Deus mais precisa fazer comigo e com você para que nós possamos entender que aquilo que Ele está pedindo para nós fazermos é para o nosso próprio bem. Deus nunca vai nos pedir algo para nos prejudicar. Deus está pedindo, Deus está nos mandando fazer algo para o nosso próprio bem ou para o bem de alguém. E quando a gente não faz, nós estamos prejudicando a alguém e por prejudicar esse alguém, a gente prejudica a nós mesmos. Então eu quero que você reflita comigo sobre isso. Tem alguma coisa que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para você fazer ou para você deixar de fazer? Você foi chamado e escolhido pelo Senhor. O Senhor tem uma obra fantástica na sua vida. O Senhor tem algo a realizar através de você na vida de pessoas. E aí? Você vai se posicionar? Que tal agora? Você está numa célula? Você está participando de uma célula com a gente? O dia mal chega para todo mundo. E como eu disse, tem hora que a gente precisa de um ombro amigo. E também tem hora que nós precisamos ter um ombro amigo para alguém. Você está sendo um ombro amigo para alguém? Quem é essa pessoa que você pode estar acolhendo, ajudando, tá? Porque aquilo que nós plantamos, aquilo nós colhemos. Aquilo que você escolhe, você colhe. E se nós queremos receber amor, nós precisamos dar amor. Se nós queremos receber generosidade, nós devemos plantar generosidade. Porque você é o resultado de você mesmo. Se você fala que as pessoas não gostam de estar perto de você, se você diz que você não tem amizade, se você diz que ninguém liga para mim, será se o problema são as pessoas ou o problema está efetivamente em você? É melhor a gente rever, se achegar, chegar perto da fogueira para a gente poder se esquentar. Eu quero te convidar a pensar comigo e falar com o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Eu quero, Senhor, fazer parte dessa fogueira. Senhor, eu quero estar quente para que eu possa também estar esquentando outras pessoas. Que eu possa ser motivo de bênção. Que a gente possa parar com esse negócio, né, de ai, ninguém me ama, ninguém me ouve, ai, como eu sou o último da fila, para mim nada dá certo. Será, querido? Vamos parar de historinha e vamos começar a tomar responsabilidade e saber que muitas coisas na nossa vida, a responsabilidade foi nossa, foi escolha errada que nós fizemos, não pensamos na hora que quisemos agradar a nós mesmos e depois disso, olha só o que acontece, as consequências, porque a gente quis agradar a gente mesmo. Então nada melhor do que quando vamos fazer alguma coisa, perguntar ao Senhor, Senhor, é a tua vontade? O Senhor tem um propósito nisso? E se o Senhor não tiver um propósito, não adianta você ir para Tarsis quando Deus está mandando ir para Nínive. Não tem essa, Senhor, eu escolhi o caminho errado, mas agora abençoa a besteira que eu fiz. Agora você vai colher as consequências. Deus pode até te perdoar pela besteira que você fez, mas a consequência você vai colher. Então, o melhor caminho é a gente tentar não fazer escolhas erradas. O melhor caminho, a melhor decisão é tomar cuidado, porque Deus perdoa o seu pecado, mas dependendo do que for, as circunstâncias vão te acompanhar, tá bom? Então, pensa comigo todas as vezes que vinha assim, uma tentação, seja ela qual for, para poder desobedecer ao Senhor ou fazer algo que você sabe que não é a vontade de Deus, pense duas vezes, porque aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Então, se o Senhor está falando para você, se posicione, faça tal coisa, faça. Liberar um perdão é para o teu bem. Não ache que Deus está querendo o teu mal, ou está te forçando, você é bobo, você não tem vergonha na cara. Não, queridos. Tem coisa que você vai fazer porque você ama ao Senhor. Por você mesmo, você nunca faria. Você se conhece, você sabe. Você não faria, mas porque o Senhor fala com você, você fala, eu vou fazer, Senhor. Mas de verdade, eu não estou com nenhum pingo de vontade de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque o Senhor está pedindo para mim fazer e eu não sei por que o Senhor está pedindo para mim fazer. E eu não vou colocar toda a minha família, todos os meus amigos em risco
em alguma coisa que sou eu que estou tomando a decisão errada, fazendo a escolha errada. Eu não quero que ninguém perca, nem financeiramente e nem emocionalmente. Deus, eu quero ser motivo de bênção e não ser motivo de atrapalho na vida de ninguém. Piorou na vida daqueles que eu amo. Então, querido, fique atento aí. Não faça igual Jonas. Percebeu que começou a descer? Reflita. Porque o Senhor não nos fez para descer. O Senhor nos fez para subir. Para nós subirmos, para sermos mais maduros, para sermos mais fortes. A vida não é para te tornar mais fraco. A vida é para te tornar mais forte, te tornar mais sábio, mais amável, mais espiritual e mais tudo o que você quiser colocar aí no pacote. Que você seja mais, nunca menos, mais. Assim como lhe é acrescentado os seus dias de vida, que seja lhe acrescentado bênçãos, que seja lhe acrescentado amigos, que seja lhe acrescentado sabedoria, que seja acrescentado muitas coisas na sua vida, muito além do que a sua idade. Na medida que nós vamos crescendo, subindo o degrau da nossa vida, lembre-se, o Senhor também quer que você cresça em todos os aspectos, em conquistas, na sua maturidade emocional. O Senhor quer que você seja mais forte, que você seja mais, nunca menos. Tá bom? Essa é a palavra aí que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vocês nesse dia abençoado. Então recebe na sua vida aí um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe grandemente.